Uma nota de explicação. Eu acompanhei os vídeos do ministério, e no vídeo do ministério todos estavam de camiseta, de calça jeans. E saindo de casa hoje, eu mesmo falei com minha esposa, não vou de gravata, não vou de... Porque eu não quero chegar lá e ser um peixe fora d'água. Mas às vezes você não quer e é. Não é? Então, coisas de ser amigo do L, não é? Acontecem essas coisas. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Deus, para que possamos entregar a Tua palavra, não segundo a linguagem de sabedoria humana, mas segundo o poder de Deus, no espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Revela-te, fala a cada um de nós, ó Pai, e que de alguma maneira maravilhosa e miraculosa possamos ouvir a Tua voz, e que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos diz que aos seus, notadamente aos seus profetas, Deus fala e fala através de sonhos, através de visões. Se somos profetas, somos sonhadores, e não somente sonhadores, mas visionários. Como ser um visionário se você não é antes um sonhador? Para que você possa ser um visionário, é necessário que você vença muito das limitações que te são impostas, principalmente da sua forma de pensar. E por que então Deus nos fala? E nos fala especialmente através de sonhos. Porque nos sonhos nós rompemos com os nossos limites e limitações. Nos sonhos vemos sem ver, ouvimos sem ouvir, sentimos sem sentir. E quando despertamos, alguns que sonham mais intenso, têm quase certeza que viram, têm quase certeza que ouviram, e têm convicção que sentiram. Porque no sonho, meus irmãos, realmente aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu posso dizer que Deus nos mostra, e nos mostra em sonhos. Mas algo muito interessante sobre os sonhos, já que estamos com um ministério, que até mesmo o seu próprio nome está num sonho, e num sonho de Deus, é que sonhamos segundo o que pensamos. E conforme alimentamos o nosso pensamento, assim sonhamos. E naquilo que estamos pensando, normalmente, vamos sonhando. A Bíblia nos fala que Faraó, quando pensava sobre a sua nação, diz que teve um sonho. E Deus que lhe respondeu, lhe falou, segundo José mesmo lhe disse que fora Deus que falara, mas falou em cima de quê? Do que ele estava pensando. O próprio Nabucodonosor, a Bíblia diz que ele pensava no que seria do seu ministério, ou melhor dizendo, do seu império, e depois dele, o que haveria. Ele diz que ele teve aquele famoso sonho da estátua, que tinha cabeça de ouro, peito de prata, e assim por diante. Mas Deus lhe responde em cima do que ele pensava. E se você quer respostas de Deus,
Uma das coisas que você deve entender sobre os sonhos é que nós alimentamos os sonhos em cima daquilo que pensamos, na forma como que pensamos. Veja bem, a palavra do Senhor nos diz: não um homem como Nabucodonosor, nem um homem como Faraó, mas um homem justo, honrado, como José. A Bíblia diz: enquanto José ponderava a respeito de todas essas coisas, diz que ele dormiu. E uma das premissas necessárias para que Deus nos fale através de sonhos é que aprendamos a dormir. Porque, meus irmãos, embora eu creia que a gente que sonha acordado, normalmente nós sonhamos é dormindo. E para que possamos dormir, precisamos aprender a descansar. O descanso é algo extraordinário. O descanso é uma criação de Deus, para que pudesse, através do descanso, manter tudo o que Ele criou. Porque se não houvesse descanso, toda a criação já teria desaparecido. Se não houvesse descanso em minha vida, em tua vida, eu já teria desaparecido, você já teria desaparecido, nós já teríamos morrido. Mas o descanso proporciona perpetuação de vida. E então, em meio à perpetuação de vida, é que Deus nos fala, e nos fala através de sonhos. E quando Deus nos abençoa, nós também ficamos em pleno descanso e em plena atenção a ouvir a Deus. Por quê? Porque quando Deus nos abençoou, a Bíblia diz: ficamos como quem sonha. Quando Deus está te abençoando, saiba de que de alguma maneira você também está ouvindo ao Senhor. A minha oração aqui não é que todos durmam agora, embora eu não tema isso, porque aos seus Deus dá até então, enquanto dormem. Se você dormir, não tem problema, eu não te acordo. A culpa é do pregador que foi chato. E você pode dormir à vontade, e o Espírito Santo estará ministrando igualmente a sua vida. O Eli sabe disso, nós que somos pastores, e pastores há algum tempo. Eu já há 35 para 36 anos sou ministro de Deus. Esse vovô que agora já pela segunda e espero que logo pela terceira, quarta, quinta e sexta, porque coisa maravilhosa e um sonho na vida de uma pessoa é ter netos. Ter netos é maravilhoso, principalmente quando são os nossos netos, porque os nossos netos são bons. Por quê? Porque são nossos. E se não fossem nossos, eu pela fé tomo que são bons também, mas os meus eu sei que são bons. Diz que família é tudo igual, mas a minha é a mais legal. Amém? Que a sua também seja assim. Se eu quero que Deus fale, se eu quero ouvir da melhor maneira e ter os melhores sonhos, é isso que eu te dou hoje, uma receita. Ocupe a sua mente com as melhores coisas. E se você pensa que isso é apenas uma proposta de alguma pessoa, a Bíblia mesmo nos diz isto. E o apóstolo Paulo mesmo nos fala desta palavra, e palavra maravilhosa, que ele nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Quando você ocupa a sua mente, quando você ocupa o seu pensamento com estas coisas maravilhosas, virtuosas, respeitáveis, justas, puras, de boa fama,
de louvor, você terá os melhores sonhos. Você terá, de fato, os sonhos de Deus. E é o que eu oro hoje, é que a nossa palavra, num dia como esse, num dia de ação de graças, num dia em que nós vemos o valor de que é sermos gratos, gratos uns aos outros, gratos a Deus, gratos até mesmo às adversidades, gratos aos inimigos. E você dirá, como ser grato aos inimigos? Meus irmãos, você só será grato a um inimigo quando você tiver total consciência de que todas as coisas conjuntamente cooperam para o nosso bem, até mesmo os nossos inimigos. Foi Rui Barbosa, na famosa oração para os moços, que disse que era muito mais grato aos seus opositores do que aos seus apoiadores, porque os seus opositores o forçaram a ser o homem que ele era. E muitas vezes nós temos que aprender isto, a ser grato até mesmo pelo problema que Deus coloca na nossa vida, porque às vezes o problema que Deus coloca na nossa vida será a oportunidade de Deus manifestar a graça de Deus na nossa vida. Não é que eu esteja dizendo que você deva ser um tipo que gosta de sofrer, não é isso. Nós não devemos gostar de sofrer, mas nós devemos entender que a nossa leve e momentânea tribulação, disse Paulo, produz para nós um peso de glória muito excelente. O problema não é a tribulação ou o peso. Sabe, a palavra tribulação em grego significa ser esmagado por uma pedra. E se você é esmagado por uma pedra, eu não entendo a loucura de Paulo dizer de uma forma paradoxal, minha leve tribulação, meu leve esmagamento. Um leve esmagamento deve ser uma tortura, porque é ser esmagado devagarinho. Mas o que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava querendo dizer, é produtivo. O problema não é sofrer, o problema é o que o sofrimento produz. É tudo na nossa vida é produtivo, de modo que louvar a Deus e por favor, não há crítica nenhuma nisso, bem-estar de louvarmos a Deus pelas coisas boas que Deus tem nos dado. Eu louvo a Deus por muitas coisas boas que Ele tem me dado. Quantas coisas lindas Deus tem dado a você, tem dado a mim. E nesse próprio momento, que coisas maravilhosas podem estar acontecendo a cada um de nós. Mas os grandes homens de fé não louvam a Deus apenas pelo que Deus dá. Os grandes homens de fé louvam a Deus também pelo que Deus tira. Como Jó, Deus deu, Deus tirou, ou Deus tomou, louvado seja o Senhor. Qual é o teu nível de gratidão? Qual é o teu nível de louvor? Às vezes nós temos um nível de gratidão, um nível de louvor, que na primeira frustração já não mais segue a gratidão. E é uma coisa interessante sobre a gratidão. A gratidão é algo, é um sentimento que todos nós deveríamos ter. E aqueles que manifestam gratidão deveriam compreender que gratidão simplesmente não tem fim. Gratidão não é algo que eu possa pagar. Gratidão é uma dívida impagável. A Bíblia nos fala no livro do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 13, dizendo, por este motivo, versículo 6, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço.
Então diz o apóstolo: pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Pagai a todos. Há uma moeda com que se paga o tributo. Há uma moeda com que se paga o imposto. Há uma moeda com que se paga o respeito. Há uma moeda com que se paga a honra. Infelizmente, em nossos dias, algumas pessoas estão pegando a moeda do tributo, a moeda do imposto, e querendo pagar honra com uma moeda que não pode pagar honra. Algumas pessoas estão querendo tomar a moeda do respeito e pagar o que essa moeda não pode pagar. Há muitas pessoas, por vezes, confusas. Mas algo interessante, o tributo era algo que era pago por reconhecimento. Os que tributavam, por isso a Bíblia diz: tributai ao Senhor louvor e honra, tributai ao Senhor um cântico eterno, um hino de louvor. O tributo, ele é por reconhecimento. Eu pago tributo porque eu reconheço, mas o imposto é diferente. O imposto vem da palavra impor, imposição. Há coisas que eu faço porque eu reconheço, mas há coisas que eu faço porque me são impostas. Mas tanto uma quanto a outra devo eu pagar completamente e não dever a ninguém. Foi sobre o imposto e foi sobre o tributo que questionaram ao Senhor Jesus. Sobre o tributo que lhe era devido, falaram: é justo pagarmos a César tal tributo? Jesus disse: dá-me uma moeda. Olhou a moeda e mostrou a todos e disse: de quem é esta imagem? E de quem é essa inscrição? E disseram: de César. E Jesus então disse: dai a César o que é de César. Mas Jesus, que responde não apenas o que perguntamos, mas o que deveríamos ter perguntado, acrescenta: e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de César? O que tem a imagem e a inscrição de César. E o que é de Deus? O que tem a imagem e a inscrição de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Vidas, homens, é isto que Deus espera, que nós tributemos a Ele. Quando ganhamos almas, pagamos o verdadeiro tributo, aquilo que o Senhor deseja, porque essa é a vontade de Deus, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Mas o imposto é aquilo que nos é requerido, e muitas vezes as pessoas dizem: fazemos, e por que fazemos? Por obrigação. Por obrigação fazemos. E bem está por fazer e ter obrigações, e cumprir obrigações, e cobrir algumas obrigações que são verdadeiras imposições. A vida nos impõe, a realidade nos impõe, os governos nos impõem, mas ainda assim a Bíblia diz: paga, paga. Mas ela acrescenta: a quem respeito, respeito. Algo maravilhoso é o respeito. Algo que não devemos nunca perder em qualquer nível de relacionamento é o respeito. Devemos guardar, preservar. Há duas coisas na Bíblia que a Bíblia nos fala e compara a palavra do Senhor a tesouros: uma esposa e um amigo. O problema é que nós confundimos tesouros com riquezas. Riquezas são recursos.
E tesouros são valores que devem ser não gastos. Os recursos devem ser gastos, mas os tesouros devem ser preservados, guardados e protegidos. Quem pode dizer amém a isso? Sabe, o problema de muitas pessoas é que gastam o seu cônjuge, gastam os seus amigos, e gastam tanto que na hora que necessitam não mais o têm, porque gastaram. E quando nós temos assim um amor como esse, devemos guardá-lo, devemos respeitá-lo. No entanto, a Bíblia ainda diz: a quem honra, honra. A honra é a moeda mais valiosa das Sagradas Escrituras. É a moeda com que Deus paga, com que Deus trata todas as coisas. Aqueles que me honrarem serão honrados, e os que não me honrarem serão desmerecidos. Não desonrados, mas desmerecidos. Não receberão mérito. Honra gera mérito. Quem honra tem mérito. E desculpe a redundância, quem tem mérito é merecedor. Por isso, a quem honra, honra. Aquele que honra é merecedor de quê? Da mesma honra. Com a medida que vocês medirem, também serão medidos. No entanto, diz o apóstolo: nada deveis a ninguém, exceto o amor. E é no amor que se manifesta a gratidão. Nada é mais grato e nada é mais gracioso, e é grato sem receber nada, e apenas por estar já é grato, o amor. Somos gratos porque amamos. A pessoa amada, ela não necessita fazer nada. Sabe, quem tem a experiência de ter tido um filho, porque não existe amor mais descomprometido e mais incondicional do que amor de pai, e ainda mais amor de mãe. Porque amam por amar. Amam não porque aquela pequena vida que surge e que crescerá lhes fez algo. Principalmente a mãe. O que o filho fez à mãe? Lhe deu uma barriga grande? Lhe deu dores? E estranhamente, depois de tantas dores, a mãe abraça a criança e ainda ama mais. E nós, os pais? Oh, eu vou dizer uma coisa: quando o seu filho nasce, você perde a sua esposa para o seu filho. Porque antes dele nascer você tinha um lugar, mas depois dele nascer ele tomou o seu lugar. E o pior é que você também gosta, também aceita. Quando meus filhos nasceram, eu fui perdendo devagarinho minha esposa. Quando meus netos nasceram, eu perdi o resto. Mas não arrancou, porque há amor. E é uma dívida que é impagável. Se existe uma coisa que nós não deveríamos dever jamais a ninguém, é amor. Amor não deveríamos dever. E bem sabemos disso, porque quanto mais amamos, mais nos cobram que amemos mais. É por isso que a Bíblia diz, e a Bíblia sabiamente afirma: vocês não devem dever nada, exceto o amor. Porque a Bíblia sabe que o amor eu vou continuar devendo. Amor é uma coisa que quanto mais você dá a quem você dá, mais esta que você deu exige que você dê mais. Eu sou casado há 35 anos
tanto tempo de casado quanto de ministério. E minha esposa ainda hoje me pergunta: meu amor, você me ama? Eu digo, isso é uma loucura. De 35 anos ela ainda tem dúvidas se eu a amo. E ai de mim se não falar. Porque não importa o quanto eu diga, sempre ela quererá ouvir mais. E Deus também. Porque isso é uma faceta de Deus em nossas vidas. Gratidão é uma dívida, que a moeda que se paga gratidão é amor. Quanto mais somos gratos, mais geramos amor. Quanto mais somos amados, mais a graça opera em nós. Em hebraico, a palavra graça e a palavra amor são correlatas, elas estão unidas. Na realidade, dizer que alguém é agraciado na língua hebraica é dizer que esse alguém é amado. Quando diz que alcançou graça diante de Deus, é que está dizendo que Deus amou. Deus amou. Abraão alcançou graça diante de Deus. Deus amou Abraão. Deus abençoou Abraão porque o amou. Lhe deu tudo o que lhe deu porque o amou. Era a graça de Deus. E igualmente Abraão manifestava o que? Uma gratidão incomparável ao Senhor. O problema é como pagaremos esse sentimento de gratidão, essa dívida eterna em amor, que jamais conseguiremos pagar, mas que temos o dever de estar pagando, a obrigação de continuar pagando, nos momentos que desejamos, nos momentos que não desejamos, continuar sendo gratos, continuar amando, porque nem sempre há motivo de ser grato, nem sempre há desejo de amar, mas no entanto, devemos ter um amor que jamais acabe. Meus irmãos, um amor que jamais acabe. Um amor, como a Bíblia diz, que passarão as profecias, que a ciência acabará, mas que o amor jamais acabará. Que a palavra de Deus também permanecerá. E diz que 3 coisas hão de permanecer: a fé, a esperança e o amor. O que nem olhos viram, mas viram pela fé. O que nem ouvidos ouviram, mas ouviram pela esperança. O que jamais penetrou em coração humano, mas que sentimos que penetrou pelo amor. Nós precisamos de um amor como esse, para que ter uma gratidão que jamais acabe, para que sempre, mesmo em dívida com o amor, ou de amor, possamos estar constantemente pagando. O mundo diz: acabou o amor. Quantos casamentos você já ouviu falar? Não, acabou o amor. Quantas amizades? Não, acabou. Não sentimos nada mais como amigos. Muitos amigos se tornam inimigos. Parece que acabou o sentimento de amizade, acabou o amor. Mas por que a Bíblia diz que o amor jamais acaba? Porque a Bíblia diz uma coisa interessantíssima sobre o amor. O versículo 7 do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
E se o teu amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, eu te garanto, ele jamais acaba. Quem pode dizer amém a isso? É que nós pegamos somente o lado de êxito ou de glória. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então nós dizemos, podemos fazer todas as coisas, mas o texto, no contexto, diz o quê? Tudo posso suportar naquele que me fortalece. Venha o que vier, diria eu de uma maneira mais prosaica, eu aguento. Em Cristo eu aguento. Em Cristo continuo grato. Deixe-me explicar o que eu quero dizer. O maior desafio do amor não é amar, é amar até o fim. A Bíblia diz: tendo Jesus amado os seus discípulos, os amou até o fim. Porque amar por um período é algo que até os de grande vilania fazem. Há coisas assim de ser amado e de amar. Até homens, como nesses dias minha esposa estava pregando sobre maternidade, estavam pregando aqui falando sobre paternidade, ela estava pregando sobre maternidade. E se fala muito de Débora: por-me-ei como mãe por Israel e orarei por Israel como mãe, porque ninguém ora como uma mãe ora pelo seu filho. Mas Débora está inserida na vitória contra Císera, o inimigo de Israel, o vilão da história. E Císera no final é morto. E alguns versículos abaixo diz: estando a mãe de Císera esperando a sua volta. E minha esposa disse de maneira magistral: Císera também tinha mãe. Os maus também têm mãe. Amar, até a vilania ama os seus, e podem ser amáveis. O grande desafio é amar até o fim. Gratidão é um sentimento que temos. A língua portuguesa, ela fala obrigado, diferente das outras línguas. Em espanhol é gracias, em italiano grazie, em inglês thank you, em alemão dank. Tinha que ser em alemão, dank. Isso parece uma bronca, não parece um agradecimento. Dank, dankschei. É gratidão, tudo isso é gratidão. Falando de várias maneiras, em várias línguas. Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, disse que há vários níveis de gratidão. O primeiro nível de gratidão é o nível do reconhecimento. Eu reconheço que devo ser grato. Eu reconheço que você fez algo de bom para mim. Eu reconheço. Um nível mais alto de gratidão é o nível do sentimento. Eu sinto gratidão. Algo que vai mais do que um reconhecimento. Eu sinto gratidão. Me envolve. Uma série de paixões, uma série de coisas toma conta do meu ser. Por quê? Porque eu sinto gratidão. Eu não quero apenas falar, eu quero expressar. Por quê? Porque eu sinto gratidão. Eu não quero apenas reconhecer, eu quero mostrar a minha gratidão. Mas o nível mais alto de gratidão, segundo o doutor da igreja, não é reconhecimento, não é sentimento, é comprometimento. Quando nós assumimos compromisso
quando nós vamos além de reconhecer, além de sentir, quando nós estamos comprometidos. E então gratidão, na realidade, é um compromisso eterno. E quanto mais grato, mais comprometido. E isto é que é obrigado na língua portuguesa. Eu estou obrigado para contigo. Isso é um comprometimento. De agora em diante estou obrigado para contigo. Tem obrigações. Nós somos muito latinos, nós somos muito da espontaneidade. E é estranho que uma língua como a portuguesa, tão latina, tenha rompido o nosso preconceito da espontaneidade. Tudo nosso tem que ser espontâneo. Nós queremos. Olha, se não for espontâneo, eu não quero. Meu irmão, é importante acima de tudo. Se você tem compromisso, é querendo ou não querendo, sendo tributo ou sendo imposto, pagar tudo que é devido. Gratidão. Um amor que jamais termina. Um amor que não apenas não termina, mas que conquista. Porque outro dos desafios do amor é ser correspondido. Que não somente somos gratos, mas a nossa gratidão conquista. Nossa gratidão corresponde. Nossa gratidão é correspondida. E com isso eu termino, para não me alongar mais, que já o tempo se aproxima ao final. Quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, curou a todos. Todos ficaram muito felizes. Se você fosse um leproso e fosse limpo, ficaria feliz também. Como os cegos que foram curados por Jesus. Como os coxos que foram curados por Jesus. Você acha realmente que quando um aleijado foi curado, ele simplesmente começou a andar e disse: que bom, agora ando? Se você não pudesse andar, e por uma ordem do Senhor você andasse, o que você faria? Eu correria, pularia, faria flexão de pernas, eu faria tudo que eu não poderia fazer. Se você fosse cego e pudesse ver, o que você faria? Eu ia ver tudo, eu ia pegar tudo e ia ver. Eu ia olhar para a pessoa mais feia e achar maravilhoso poder ver a feiura daquela pessoa. E diz: agora eu vejo. Coisa tremenda. Se você pode ouvir, e antes não podia ouvir, eu queria ouvir tudo, até a última fofoca. Eu queria ouvir, porque antes eu não podia ouvir. Você acha que aquele homem aleijado na Porta Formosa, quando ele foi curado, ele entrou no templo com reverência? Eu imagino que o alvoroço aconteceu porque ele deve ter rompido a formalidade, ele deve ter entrado, ele começou a louvar a Deus, a pular, a gritar, e o corpo sacerdotal não gostou daquilo. É como o homem que era cego de nascença, curado por Jesus, sem saber que era Jesus, e dizendo, os outros falando, dizendo: você não sabe quem é esse que te curou? Eu disse: olha, quem é? Eu não tenho a menor ideia. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora estou vendo. Há coisas que não se dá mais para discutir. Então quem tem esse sentimento, ninguém detém, ninguém o segura. É um testemunho incontrolável, que é movido, é alimentado por algo chamado gratidão. Mas esse homem que foi limprado de lepra volta até Jesus, já tendo ele obedecido, que Jesus disse: vai, apresenta-se ao sacerdote e dá a oferta. E ele volta depois de já ter cumprido tudo, já ter cumprido o quê? O que era devido. A quem? Tributo.
A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ele já tinha feito tudo, e os outros já tinham feito tudo, e foram embora. Mas ele foi um passo a mais. Ele voltou para demonstrar gratidão. É ir além de quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. Quem respeito, respeito. Quem honra, honra. Mas além de tudo isto, eu quero dar gratidão. Não dou a Deus apenas o que é devido a Deus, dou a Deus o que não é devido. Esse era o espírito de Davi, que deu a Deus o que Deus não lhe pediu. Eu sei que Deus disse a Davi: eu jamais te pedi isto. Você pode ler esse texto e simplesmente lê-lo da seguinte maneira: Deus dando um pito em Davi, dizendo: eu nunca te pedi isto. Ou você ler como eu leio, Deus dizendo a Davi: puxa, eu nunca te pedi isto. Até hoje todos os homens dão a mim apenas o que eu peço. Você está querendo me dar o que eu não pedi. Isto é gratidão. É dar o que não é pedido. Esse é o sentimento, isso é o espírito de ação de graças. Somos graças por tudo que Deus tem feito, somos gratos por tudo que Deus tem dado, somos gratos até por tudo que Deus tem tirado. E quando você tem esse espírito, você tem um amor que resiste a tudo e mesmo a todos e jamais termina. O exemplo é Jó. A mulher de Jó falou com Jó coisas duras para Jó. Mas eu admiro a mulher de Jó. Muita gente fala mal da mulher de Jó, mas eu gosto, eu admiro aquela mulher. Porque ela passou por tudo, por coisas muito duras, porque Jó foi provado, mas ela era casada com Jó. O problema de ser casado com Jó é que o que acontece com Jó sobra para você. Esse é o problema. É por isso que eu admiro sua esposa. Porque não é, o diabo tem um problema contigo, com Jó. Mas vai sobrar para a esposa dele. Jó perdeu os filhos. E ela? E falam mal dela, né? Jó perdeu a riqueza. E ela? Jó perdeu a saúde. Quem cuidou de Jó? Você já ouviu aquela história? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na enfermidade. A gente apresenta uma mulher que cumpriu tudo isso. Mas o que me chama a atenção é que depois de tudo, o casamento de Jó continuou. E eles tiveram mais 10 filhos. Gente! Eles tiveram mais 10 filhos. Depois de tudo isso. Tem gente que por muito menos problema nem mais conversa. E Jó e sua esposa tiveram mais 10 filhos. O casamento deles se manteve. E os amigos de Jó, que o acusaram, que falaram com ele, eram amigos. E o detalhe é que Jó era amigo antes, continuou amigo e depois seguiu amigo. Por quê? Porque Jó tinha esse espírito de um amor que jamais acaba, de ir além do que é devido. Gratidão é dar mais do que é devido. A Bíblia diz que quando se ama, se dá uma porção maior a quem é amado. É por isso que eu vejo às vezes como algumas esposas amam os seus maridos, que elas dão uma porção a mais. Não é culpa deles, é que elas amam muito aos seus maridos. Eu sei, minha esposa fez isso comigo. Eu era uma figurinha bonitinha até me casar. E ela continuou bela. E eu, a fera. Meus amados irmãos, gratidão é dar a mais.
Gratidão não é dar o que é devido. Gratidão é ir além do que se espera. Aquele homem cumpriu todas as coisas, mas ele foi grato. Ele deu a mais. Ele voltou para agradecer. Ele fez o que os outros não fizeram, porque os outros fizeram apenas o que tinham que fazer. Ele não, fez mais do que era necessário, porque era grato. Isto é gratidão. Amém? Deus Todo-Poderoso, nós entregamos ao Senhor esta humilde palavra e te pedimos que o Senhor possa operar no nosso ser o espírito de gratidão, indo além, muito além do que devemos, do que podemos. Como disse o apóstolo Paulo, que pessoas contribuíram além dos seus recursos. Eu quero ser grato além dos meus recursos. Grato a Ti. Que em todos nós esse amor que permanece, que é uma dívida impagável, se manifeste num espírito de gratidão. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus os abençoe no nome de Jesus.